nós devemos seguir. Nós estávamos conversando lá em cima o seguinte, todas as crianças, prestando atenção. Estávamos conversando que, se nós estivermos num lugar e acabar a luz, à noite, vai estar bem escuro, não vai estar bem escuro? E nós vamos ter na mão, eu vou ter em minhas mãos, uma vela e uma caixa de fósforo. E está tudo escuro, apagou a luz, está escurando. Se eu não pegar esse fósforo e não acender a vela, vai clarear o lugar onde eu estou? Eu vou conseguir andar? Eu vou saber onde eu estou pisando? Não, da mesma forma, se nós tivermos em nossa mão a Bíblia e ela estiver fechada. Se eu tiver em minhas mãos a Bíblia fechada, ela vai servir para mim para alguma coisa? Se eu não ler a Bíblia, ela vai me ensinar alguma coisa? Não. Então na Bíblia está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas esta luz só vai iluminar a minha vida, só vai iluminar o meu caminho se eu fizer o quê? Vou perguntar de novo. Se esta luz, que é a Bíblia, só vai iluminar o meu caminho se eu fizer o quê? Abrir a Bíblia e ler. Também não adianta, como alguns comentaram, deixar a Bíblia aberta sobre uma estante, deixar a Bíblia aberta sobre uma mesa, ela vai apenas pegar, não vai adiantar nada. Eu tenho que ler, não adianta também deixar aberto. Tem que abrir e ler. Isso mesmo. Deus é amor, Deus é justo e bom. Ele faz tudo bem, Ele faz tudo bem. Mandou por alimento para todos. Pois Deus ia mandar uma grande chuva para cobrir a terra, porque os homens estavam muito maus, muito maus. Mas Noé era um homem justo. Noé andava com Deus. Quando Deus falou com ele, Noé creu e obedeceu. Mandou, assim Noé tomou um casal de cada animal. De alguns especiais eram 7 casais, mas dos outros um casal.
especiais eram 7 casais, mas dos outros, um casal. De alguns especiais eram 7 casais, mas dos outros, um casal. Noé e a família entraram também, e com eles mais ninguém. E quando todo mundo estava lá dentro, Deus fechou a arca por fora. Depois de uma semana, então chegou a hora em que a chuva começou. E a chuva foi parando até parar. E a água foi baixando devagar. E a terra foi secando até secar. E Deus mandou que todos se espalhassem pela terra. E todos se espalharam pela terra. Noé foi salvo, abrigado na arca. Nós somos salvos, abrigados em Jesus.
dia, meus irmãos. Peço que abram comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Eu lerei dos versos 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Particularmente o verso 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Natal se aproxima de novo. O último Natal do século, o último Natal do milênio. Uma época do ano que se reveste de uma beleza ímpar e não se compara com o espírito de nenhum outro momento no decorrer de um ano. Interessante notarmos que Jesus Cristo não nasceu em dezembro, e muito menos no dia 25. A data do aniversário de Jesus Cristo, digamos assim, foi convencionada. Foi marcada uma data por convenção, e isto é observado em todo o mundo onde tem chegado o testemunho do cristianismo. Jesus deve ter nascido ali pelo mês de março ou mês de abril, e nós sabemos isto porque a Bíblia diz que os pastores estavam no campo apacentando seus rebanhos quando foram alcançados por uma multidão de anjos, dizendo glória a Deus nas alturas, aquela cena pastoril ligada ao nascimento de Jesus Cristo. Ora, os pastores na Palestina só guardam seus rebanhos no campo nos meses de março e abril, devido às condições peculiares climáticas desse período do ano. Então Jesus não nasceu em dezembro, muito menos no dia 25, deve ter nascido em alguma data entre março e abril do ano 5 antes de Cristo, que há um erro inclusive no calendário. Apesar de sabermos disso, não é, que dia 25 de dezembro é uma data artificial, é uma data convencionada, bem fora daquilo que seria evidentemente a época do nascimento de Jesus Cristo. O Natal, mesmo as pessoas fora do âmbito do Evangelho, sentem que essa festa se reveste de um espírito diferente. A cidade se engalana, se ilumina, se decora, se enfeita. Há até uma rua aqui na Zona Sul, uma rua, todos os anos nós vamos lá à noite para passear naquela ruazinha de noite, né? É uma das mais belas decorações da cidade de São Paulo e é um passeio bem interessante. Então há no ar, na atmosfera, nesta época do ano, algo como que diferente. Apesar de não ser este, repito, o dia certo, de não ser esta a data certa que Jesus Cristo visitou este mundo. Portanto, é o momento de o povo de Deus refletir
creio que o Senhor permitiu que a contagem dos tempos, a contagem dos anos, nos servisse de tal maneira que nós pudéssemos alcançar corações sábios. Então, a contagem do tempo, a contagem das épocas, os momentos históricos da nossa experiência podem servir para que nós amadurecemos, pode servir para que nós nos tornemos pessoas sábias do ponto de vista de Deus. E não é diferente com a festa de Natal, se nós soubermos de todo este artificialismo que tem cercado a festa mais linda do calendário, de uma mística, de lendas, de histórias, de personagens que nada tem a ver, evidentemente, com o verdadeiro espírito do Natal, especialmente o velhinho de barbas brancas, que não tem nada a ver com o Natal de Jesus Cristo. E infelizmente ele acaba sendo a figura central, né? As crianças se voltam esperando que o Papai Noel venha trazer o presente e querem tirar fotos com ele lá no shopping. Evidentemente, o velhinho de barbas brancas, que é uma mitologia da Europa, né? Tem ocupado o principal lugar no cenário natalino do mundo ocidental. Mas nós temos a Bíblia na mão e nós podemos, nesta época, aproveitando o seu espírito, impregnarmos da mensagem bíblica que deve permear um Natal verdadeiramente celebrado. Quero dizer aos irmãos que o Natal não começa em Belém. Por mais que Belém seja o cenário por excelência, não é? Seja esta aldeia, este vilarejo perdido lá no Oriente Médio, que só se destaca na história porque Jesus ali nasceu. Se não fosse esse fato, ninguém saberia que existira ou exista uma vila chamada Belém, mas ela se torna mundialmente conhecida porque ali aprouve ao rei nascer ali. Mas o Natal, evidentemente, começa muito antes, não só que Belém, mas que o mundo existisse. O Natal nasce neste momento. Hebreus 10, 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, 27 nos projeta para a eternidade, quando no momento, na eternidade, o concerto eterno, no concerto eterno, o Filho se apresenta diante do Pai e se dispõe a visitar o mundo, para carregar sobre si as nossas dores. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Filho se apresentando diante do Pai, lá nos páramos eternos, para cumprir este propósito estabelecido no coração de Deus antes que o mundo existisse. Ainda em Hebreus 10, 9, novamente: então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O pacto antigo, o pacto do Velho Testamento, da velha aliança, para estabelecer o segundo, o Novo Testamento, o pacto da nova aliança, no sangue do Cordeiro. De sorte que o Natal começa antes da contagem dos tempos. O Natal começa antes que o mundo, os anjos, os serafins, os querubins viessem na existência. O Natal já existia no coração de Deus antes do homem ser criado, antes da tragédia, da queda da humanidade. No coração de Deus, essa visita do Filho ao mundo já estava escrita. Eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. O Filho se subordinando ao plano eterno da divindade, e fazer a vontade significava vir a este mundo e vir para morrer. Jesus veio para morrer. A centralidade da vida de Jesus Cristo se concentra na sua morte. Tanto os milagres, quanto os ensinos, quanto a natureza perfeita de Jesus Cristo se concentram e convergem para a morte. Ele veio para essa hora, ele veio para esse momento.
Ele veio para essa experiência, para dar a sua vida em resgate de muitos. Certa vez, perguntando para o presidente da Associação Espírita, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o que significa a morte de Jesus para os espíritas, a resposta foi esta: a morte de Jesus para os espíritas não significa nada. Para os espíritas, o que importa é o exemplo de Jesus como caridade e serviço em favor da humanidade. A morte de Jesus para nós nada significa, a não ser a passagem para um outro plano. Não é esta a opinião do Novo Testamento. Não foi isto que Jesus Cristo disse dele mesmo: Pai, passa de mim este cálice, não seja esta feita a minha vontade, mas a tua. E que direi, senão que eu vim para esta hora? Não é chegada ainda a minha hora. Esta expressão, não é chegada a hora, eu vim para esta hora, constantemente é encontrada nos lábios de Jesus Cristo, à medida que ele prega, que ele anuncia as mensagens do reino. Esta hora que parece, por muito tempo, ficou envolta num esquecimento. Os discípulos, os seguidores mais próximos de Jesus, não se aperceberam, no todo do ministério dele, a conveniência e a necessidade desta hora. Mesmo no momento extremo que Jesus pergunta a eles quem é o filho do homem, quem é Jesus, e Pedro confessa que ele é realmente o Filho de Deus, e Jesus o elogia por isso. Logo em seguida Jesus disse que convém que o Filho do Homem seja recusado pelos pecadores e seja morto e ressuscite. Pedro disse: Senhor, que não te aconteça isso. E Jesus repreende e disse: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas de Deus, mas sim as que são do mundo. Os seus olhos estavam como que obliterados, obscurecidos em relação à necessidade de Jesus morrer. O Novo Testamento se concentra na cruz. O Novo Testamento se concentra na morte. Se você tomar os evangelhos, você verá que os evangelhos se concentram basicamente nos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Pouco se diz da vida dele até os 30 anos. E mesmo dentro desses 3 anos e meio, o material dos evangelhos se concentra na última semana. Então, deliberadamente, o Novo Testamento confere à morte de Jesus Cristo a preeminência. A morte de Jesus Cristo é o ponto focal, é o ponto central de toda a mensagem. Inclusive o nascimento de Jesus em Belém foi o começo da preparação desse plano em que ele veio para morrer. Então precisamos nos lembrar no Natal basicamente desse presente de Deus. Deus deu seu Filho. Precisamos nos lembrar no Natal da personagem principal pela qual nós celebramos essa data. Nada de errado de os crentes celebrarem o Natal, de se darem presentes, de se reunirem com a família. Isto tudo pode ser feito. Mas se isso for feito ao arrepio, se isso for feito na ausência dessa reflexão sobre a base, o fundamento principal que essa data deve nos trazer à mente e ao coração, nós estamos perdendo o nosso tempo. O nosso Natal será paganizado, o nosso Natal será comércio, o nosso Natal será pura secularização. Por isso hoje, nesta manhã, nesses minutos que tenho, eu quis trazer aos irmãos da passagem de Paulo aos Gálatas, uma igreja que estava a perigo, estava em risco de tirar de foco a pessoa de Cristo para trazer de volta a velha carga, a velha e ultrapassada aliança preparatória. Paulo os exorta gravemente a que eles estavam passando para outro evangelho, o evangelho das obras, o evangelho do ritual, o evangelho do formalismo, que tão cedo a igreja estivesse se esquecendo do único evangelho, Cristo e esse crucificado. Por isso Paulo vem trazendo o pensamento dos Gálatas, ele vai desenvolvendo a questão da lei, o papel da lei,
neste plano salvífico de Deus e leva o pensamento para a plenitude dos tempos. Então, leva para este momento, leva para este instante, leva para este ato cósmico, este ato espiritual, este ato histórico, este ato teológico de Jesus Cristo, Filho de Deus, ser entregue por nós, cumprindo assim a vontade de Deus. Salvar o homem. A vontade de Deus era salvar o homem e a mulher. A vontade de Deus era trazer de volta o pecador, a sua comunhão rompida. A vontade de Deus era restaurar a sua imagem e semelhança no homem perdido por causa do pecado. E isso só seria possível se alguém ocupasse o nosso lugar debaixo da ira de Deus. Isso é Evangelho. E isso é Natal. Quero tecer algumas conclusões dizendo que se o Natal começa lá na eternidade, começa lá no concerto da divindade, começa no concerto da Trindade eterna, neste plano estabelecido por Deus antes que o mundo viesse à luz, evidentemente a história corrobora isto. Paulo diz a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos significa o momento certo. Significa como que algo que vem amadurecendo e chega ao momento ideal, né? O momento estratégico, a hora correta das coisas acontecerem. Plenitude dos tempos significa uma situação tal de Deus ter orientado os fatos para, neste momento, Jesus Cristo, o Filho, visitar o mundo. E houve uma preparação. Quando nos voltamos para os acontecimentos do Calvário, a vinda de Jesus a este mundo, percebemos que houve uma intensa, meticulosa preparação de Deus para este momento. Deus preparou o mundo para a vinda do seu Filho, em primeiro lugar, através da filosofia. Os grandes pensadores clássicos na Grécia, 4 séculos, 3 séculos antes de Jesus Cristo, começaram a fazer grandes perguntas. Então, os pré-socráticos, e depois Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos que os seguiram, começaram a levantar grandes questões, grandes perguntas. Eles começaram a usar métodos com os quais romperam com a mitologia infantil, com a mitologia pueril, com a mitologia ingênua das explicações místicas do homem e da realidade, e começaram a buscar outras respostas, outras justificativas para o drama da existência. Senhores, nós podemos dizer que a base de todo o lastro científico, tecnológico dos nossos dias foram lançados pelo pensamento clássico. A filosofia começou a levantar perguntas e questões e elaborar métodos para pensar, para raciocinar, para criticar a realidade, que foi levando o homem a descobrir o mundo ao redor. Os métodos de trabalho científicos, as descobertas das leis da natureza, que culminam hoje com esse refinamento científico-tecnológico que nos encanta. Mas nas questões transcendentais, nas questões ligadas à alma, à natureza do homem, à natureza de Deus, à finalidade do universo, ao significado da história, à alma humana, ao erro, ao pecado, a filosofia fez as perguntas, mas não dava as respostas. Então, nós podemos dizer que o pensamento clássico, o pensamento filosófico, a mente humana raciocinando como ninguém pode fazer fora do pensamento dos gregos, levantou uma grande interrogação. E de certa forma, a vinda de Jesus a este mundo se encaixou como uma resposta, a única resposta satisfatória para as questões relevantes e críticas que a filosofia levantou, as perguntas pertinentes que a filosofia conseguiu fazer, mas que jamais conseguiu dar respostas. Então Jesus vem num momento, Jesus chega na história num momento em que mais era intensa a expectativa do homem por uma resposta que a filosofia não aceitou na religião do paganismo, mesmo na religião do paganismo grego, mas que não encontrou em outro endereço.
Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, Jesus não dá a resposta. Pilatos pergunta para Jesus uma pergunta filosófica: o que é a verdade? Há um silêncio. Por que Jesus não respondeu? Porque Pilatos estava diante da resposta. Jesus não respondeu com palavras, porque Jesus era a resposta pessoal a esta pergunta. A resposta à pergunta que a filosofia está em busca da verdade. A filosofia perquire, indaga, reflete sobre o que é a verdade, em todos os sentidos. Então, quando Pilatos faz a pergunta para Jesus o que é a verdade, o silêncio do mestre responde a pergunta. Ele mesmo é a verdade. Pilatos está diante da verdade, que não é um princípio científico, não é um princípio filosófico. A verdade é uma pessoa. E se o homem não encontra em Jesus pessoalmente a resposta, não vai encontrá-la em nenhum outro lugar. Então Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho no tempo certinho, no ano 1 da contagem das nossas eras, porque foi o auge, foi o apogeu, foi o zênite, foi o clímax do pensamento clássico, quando o homem, só pela razão, só pela mente, procurava a resposta sobre a verdade. Ali estava ela, encarnada em pessoa. Deus preparou o mundo através de uma língua universal. Quando Jesus veio a este mundo, o grego koiné, o grego popular, era falado em todo o mundo romano. Porque 3 séculos antes de Cristo, Alexandre o Grande, da Macedônia, herdeiro do trono macedônio, filho de Filipe II da Macedônia, com 32 anos de idade, havia conquistado o mundo pelas armas gregas. Ele havia chegado à Índia, e consta que Alexandre o Grande, quando chegou à Índia, chorou copiosamente. E os seus generais perguntaram por que ele chorava, e ele disse: porque não tem mais nada para conquistar. Este homem, que aos 32 anos de idade faleceu, morreu precocemente por etilismo, ele se deixou levar pela uma vida licenciosa, não tinha mais o que conquistar, perdeu a razão de viver, e ele partiu para ser um alcoólatra e morreu cedo por causa disso. O seu corpo se enfraqueceu e ele morreu com a febre. Mas ele legou ao mundo uma cultura universal, porque onde ele foi, ele fez questão de levar a cultura, o pensamento e especialmente a língua popular dos gregos. De sorte que quando Jesus nasceu, e mais tarde quando os primeiros missionários começaram a pregar o Evangelho no mundo, eles podiam se dirigir a qualquer grande centro, e se falassem o grego seriam entendidos. Não é à toa que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego popular, no grego koiné, porque era a segunda língua de praticamente todos os cidadãos do Império Romano naquele primeiro século. Então as boas novas que nasceram ali, no lugar esquecido do Oriente Médio, o grande centro era Roma, um povo conquistado, um povo que não tinha destaque sobre nenhum aspecto humanamente valorado. A mensagem das boas novas pôde ecoar dentro daquela geração rapidamente, porque havia Deus preparado o mundo com uma língua praticamente universal. Então o missionário chegava num lugar e vinha falando grego, e imediatamente as pessoas podiam entender a mensagem do Evangelho. Igrejas se estabeleceram por toda a vasta região dominada pelo Império Romano, chegando à Espanha e certamente chegando às Ilhas Britânicas, à Inglaterra, ainda dentro do primeiro século. Deus preparou o mundo para a vida do seu Filho através do Império Romano. Quando Jesus chega a Belém, naquela noite do primeiro ano, do ano 1, o mundo estava abraçado pelas águias de Roma. O exército romano
havia uma campanha constante de vitória atrás vitória, acrescentado territórios à orgulhosa cidade das 7 colinas em Roma. E isto trouxe uma consequência. A primeira consequência foi a Pax Romana, é chamada Pax Romana. Quer dizer, o mundo estava em paz. Todas as guerras de conquista, todos os movimentos de convulsão trazidos pelas batalhas foram vencidos. Roma havia subjugado todos os outros reinos e debaixo das mãos férreas do imperador de Roma e seus tribunos, o mundo jazia agora em paz aos pés do imperador romano. Isso trouxe uma época de muita tranquilidade no mundo. Não havia guerras porque as armas romanas estavam garantindo as fronteiras da chamada civilização. Então, nesse momento, foi muito simples, muito fácil que a mensagem desse Salvador que morrera, fora sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, essa mensagem fosse levada através das fronteiras, porque havia paz. Então a vinda de Jesus foi preparada, digamos politicamente, porque Deus providenciou que nesse momento existisse no mundo uma paz como o mundo nunca tinha conhecido, de caráter geral, desde muitos séculos. Mas os romanos, além de produzirem essa paz momentânea dentro de suas fronteiras, ainda durante as conquistas fizeram estradas. Os engenheiros da República Romana fizeram estradas para facilitar a marcha dos exércitos e depois para facilitar a ligação das colônias, facilitar a troca de informações e a troca das mercadorias. E até hoje algumas dessas estradas podem ser palmilhadas por pessoas. Se o Centenário pudesse fazer uma excursão ao Oriente, nós poderíamos hoje ainda andar em estradas pavimentadas pelos romanos. E foi nessas estradas, abertas, nos desertos, nas florestas, esses caminhos feitos por conquistadores atrás do despojo dos inimigos, foi nesses caminhos que os missionários, e os mensageiros, os apóstolos e os evangelistas marcharam para anunciar a palavra de Deus. O mundo estava preparado quando Jesus Cristo veio a Belém naquele dia. Mas os romanos trouxeram também um sistema jurídico. Os romanos trouxeram um sistema de direito, primeiramente a lei das 12 tábuas, depois o ius gentium, o direito dos gentios, que foi uma legislação garantidora de alguns direitos, não só para o cidadão romano, mas para as pessoas gentílicas, os não romanos. Foi através desses direitos, por exemplo, que Paulo tinha livre ingresso, livre entrada para pregar livremente até as autoridades romanas, porque ele era cidadão romano. Foi um direito garantido a ele, ele não era romano de nascimento, mas um direito garantido pelo ius gentium, coisas que o mundo pré-romano não conhecia, sempre a lei do mais forte. Mas naquele momento, algumas garantias básicas para os cidadãos eram introduzidas pelos romanos, e isso concedeu estabilidade e concedeu a segurança, concedeu as condições legais para que os missionários pudessem ser ouvidos desde os tribunos, desde os procônsules, desde as autoridades romanas até os escravos. Deus preparou o mundo através também do povo judeu de duas maneiras. A primeira maneira que Deus preparou o mundo através dos judeus foi a diáspora, ou a dispersão. Cerca de 4 séculos antes de Cristo, houve o chamado cativeiro babilônico. O povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia, como castigo, não é? Por sua idolatria, por sua rebelião contra o Deus da aliança. Deus permitiu que fossem levados cativos e ficaram 70 anos na Babilônia. Nesse período eles perderam algumas coisas, não é? Eles perderam o contato com
a sua terra natal, e eles perderam a língua hebraica. Até ali, até o cativeiro, eles falavam hebraico puro. Mas indo para a Babilônia, depois de 70 anos, eles não mais, aquela geração não mais conhecia a língua dos seus antepassados. Eles começaram a falar o aramaico ali. De sorte que depois de 70 anos, quando Deus permitiu com Zorobabel, Esdras e Neemias que o povo, em 3 levas sucessivas, esse povo voltasse de novo para Jerusalém, reconstruísse o templo e começasse novamente uma vida comunitária ali, na terra da promessa, muitos judeus no cativeiro aprenderam a negociar. Foi lá que eles aprenderam a ser comerciantes. O judeu até ali não era comerciante. O judeu até ali era um povo pastoril, um povo agrícola. Era um povo, não era dado ao comércio. Mas lá, no cativeiro, eles aprenderam a arte de comerciar que mantém até hoje. Né? Ninguém excede o judeu na arte de fazer um bom negócio. Fazemos qualquer negócio. Ora, o que aconteceu foi que eles enriqueceram, alguns deles ficaram extremamente ricos, estabeleceram grandes empresas de importação e exportação e começaram a fazer um comércio exterior muito grande, nesse período, 4 séculos antes de Cristo, e muitos deles não quiseram voltar mais. Então muitos deles estavam ricos, eles financiaram, inclusive, facilitaram os que queriam voltar para a terra, mas se estabeleceram em lugares estratégicos em todo o Oriente, e depois na Ásia, depois na Europa, de sorte que quando Jesus chega, nós podemos encontrar comunidades judaicas em lugares tão distantes como Roma, por exemplo. Havia em todos os grandes centros, as grandes colônias, as grandes capitais, uma comunidade judaica muito forte, fora da Palestina. Além dessa diáspora, dessa dispersão dos judeus por todo mundo conhecido, no cativeiro babilônico surgiu uma outra instituição chamada sinagoga, que não existia nos tempos pré-exílicos, só havia o templo. Mas quando eles foram para o cativeiro, o templo ficou para trás, destruído, o povo não podia mais realizar os sacrifícios, não podia mais ter a arca do testemunho, o sacerdócio ficou prejudicado, e para não perder as raízes, para não perder a identidade, o povo se aplicou às escrituras. Ele só tem agora cópias do livro da lei. E então, alguns homens piedosos se fazem copistas. Eles começam a fazer cópias dos manuscritos sagrados. Outros começam a fazer comentários sobre esse livro. Eles se reúnem, já que não podem fazer o sacrifício, não tem o sacerdócio, não tem o templo, eles se reúnem para ler as escrituras e para interpretar as escrituras. E desses encontros informais para a leitura das escrituras e explicação das mesmas, surge uma instituição chamada sinagoga, uma categoria nova de homens da fé, que eram os escribas e os doutores da lei. Quando Jesus chega, os judeus não só estão espalhados em todo o mundo conhecido, mas em quase toda cidade importante existe uma sinagoga, onde uma comunidade judaica conserva a identidade, e ali se torna uma ponte onde os missionários iam para pregar o Evangelho, e tinham ali já um auditório preparado para ouvirem do Messias, porque eles tinham as escrituras que falavam do Messias prometido. E as sinagogas espalhadas no mundo se tornaram a ponte inicial onde o Evangelho era pregado. Então o que acontecia? Os missionários chegavam numa cidade e procuravam primeiro a sinagoga. E ali eles liam as escrituras do Velho Testamento, que era o que eles tinham. E eles provavam que Jesus era o Cristo. E invariavelmente acontecia uma coisa: alguns judeus se convertiam. E quando se convertiam, eram expulsos da sinagoga. E não raro acontecia que na casa desses convertidos começava uma igreja cristã poderosa. Deus preparou o mundo através dos judeus, também dando as escrituras do Velho Testamento. Então, quando Jesus Cristo veio, não havia um despreparo espiritual para esta vinda. O Velho Testamento, meus irmãos, termina com a promessa
ratificada. O Velho Testamento termina com uma solene lembrança da promessa de Deus que vem vindo na Bíblia inteira desde Gênesis. No livro último do Velho Testamento está o seguinte texto. Malaquias 4 e seguintes. Começa lá desde o 4:2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então, uma promessa de um Salvador que haveria de vir para o povo de Deus. No 4 diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. Sim, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É a última promessa. Então, quando Jesus veio, nós temos as Escrituras na mão do povo escolhido, antecipando e prometendo a vinda desse Salvador maravilhoso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E o Natal é o início, dentro da história, desse plano eterno. Jesus veio ao mundo preparado por Deus meticulosamente para que Jesus viesse. Aquele era o momento. Não podia ser antes e nem depois. Quero concluir dizendo que nós vivemos um parêntese na história. As promessas dos profetas parecem dizer que a vinda de Jesus já ia culminar imediatamente com o fim do mundo. Quando você lê as Escrituras dos profetas, temos a impressão de que a chegada do Messias, a chegada desse prometido de Deus, iria redundar imediatamente em julgamento, fim do mundo e estabelecimento do reino, imediatamente. Mas havia um segredo. Havia um segredo que Deus guardou, escondido no seu coração. Não revelou a nenhum profeta, e esse segredo era a igreja. O que acontece é que quando Jesus vem, abre-se um parêntese, porque Israel recusa o Messias, e então entra a igreja, como um segredo de Deus. Há um parênteses na história, não sabemos até quando ele vem. Um dia esse parênteses será fechado, e Deus vai retomar a história a partir daí. Então a segunda parte da promessa, a segunda parte do plano se realizará, que é a volta do Messias, agora para julgamento. Na primeira vez, na fraqueza da carne, para morrer e para salvar. Na segunda vez ele vem na sua glória, com os santos e os anjos, para julgar. Estamos vivendo um parênteses na história. A qualquer momento Jesus Cristo vem e vai retomar o plano que está em andamento, que está pendente, eu diria, desde a primeira vinda dele. Nós não sabemos quando isso acontecerá. Não nos cabe tempos e estações. O que nos cabe, em primeiro lugar, é vigilância, em segundo lugar é serviço, em terceiro lugar é testemunho. A igreja deve estar vigilante para a volta do seu Senhor. Não vamos dormir, não vamos nos distrair, não vamos perverter o cerne, a alma, o núcleo da verdadeira mensagem do Natal. Vamos manter acesa essa chama de esperança e de certeza, pregando a verdadeira mensagem que o Natal traz. Porque quando Jesus resolver fechar o parênteses
e de novo irromper na história, a julgar o mundo, não sejamos apanhados dormindo. Que neste último Natal, do segundo, na entrada para o terceiro milênio, a Igreja de Jesus Cristo esteja mais vigilante do que nunca, mais desperta do que nunca, mais sintonizada do que nunca com os ideais do reino. Meus irmãos, estamos, não sabemos quando, mas uma coisa é certa, estamos bem mais próximos desse momento do que quando essas palavras foram escritas. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão cheia de significado, de sentido, de harmonia. A tua palavra é uma unidade tão perfeita que por si mesmo este fato nos assombra, este fato nos deixa maravilhados de como a tua mente preciosa, através dos séculos e dos milênios, vem trabalhando através de homens frágeis para nos dar essa palavra perfeita. Nós te agradecemos porque mais uma vez podemos nos voltar para essa visitação, o dia da visitação primeira de Jesus a este mundo, em que ele, na humilhação da carne, palmilhou os caminhos poeirentos da Palestina, anunciando o reino de Deus, o arrependimento e a fé no seu nome. Nós te agradecemos porque de uma maneira tão completa tu preparaste o mundo para a vinda do teu filho a Belém naquele dia. E isto nos dá a certeza, Senhor, de que tu, que teces a história, estás preparando também meticulosamente o mundo para o retorno glorioso do teu filho nas nuvens. E nós desejamos estar prontos, preparados, como virgens prudentes, esperando o noivo para as bodas naquele grande dia. Que esse Natal, o último do milênio, possa nos levar a refletir seriamente sobre a realidade da nossa vida espiritual, sobre a nossa real condição como crentes diante de ti, Senhor. E isso nos traz um despertamento, um compromisso renovado de fidelidade, de consagração, de rendição, de envolvimento contigo e com tua causa e com o teu povo. Que a tua igreja, Senhor, possa estar vigilante, possa estar fielmente cumprindo o seu papel no mundo como coluna e firmeza da verdade, astros no mundo, brilhando para ser um referencial para o pecador que não conhece ainda a tua graça salvadora. Ajuda-nos a pregar este Evangelho na sua simplicidade e na sua pureza. Evangelho de arrependimento, de conversão e de fé no Senhor. Evangelho de santidade de vida, de compromisso de pureza e de trabalho incansável em favor do teu reino. Prepara-nos para que o Natal que se avizinha seja o mais significativo, o mais marcante de nossas vidas. Nós oramos e pedimos estas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Deus abençoe.